Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai encerrar essa parte aqui a respeito do surgimento, do despertar da consciência filosófica na Grécia Antiga e tentar relacionar isso com a questão da cidade-estado de Atenas e com a questão do surgimento ali dentro da democracia. Então, entender o porquê que nesse momento é que surge a filosofia nesse mundo antigo. Na última aula a gente parou aqui, quando a gente concluiu essa diferença entre a filosofia e os mitos, e falamos então a respeito do surgimento da filosofia na cidade-estado de Atenas, aí, com a figura de Tales de Mileto. A gente vai dar sequência e entender então aqui agora um pouquinho a respeito das condições históricas para o desenvolvimento da filosofia. Antes disso, para poder fechar essa ideia e partir então, dar o próximo passo, entender a relação entre os mitos e a filosofia nesse início desse despertar dessa consciência filosófica. A gente precisa ter em mente que as contradições que a filosofia ela não se opõe a princípio de forma direta à questão dos mitos e da consciência mitológica existente dentro da Grécia. Durante muito tempo vão conviver lado a lado essas duas possibilidades de interpretação e essas duas possibilidades de construção da realidade dentro do mundo grego. Sendo que no princípio, a que era mais valorizada era a consciência mitológica. A gente tem que entender que a filosofia, ela, quando começa a ser pensada, quando se busca uma explicação racional para aquela sociedade, para os mitos ali existentes, esses primeiros filósofos eles não vão ser muito bem vistos dentro dessa sociedade, porque vão começar a questionar a ordem das coisas, vão começar a questionar as narrativas então existentes. Então, a ampla maioria da população ela continua tendo aquela antiga consciência mitológica, explicando as coisas a partir dos mitos, a partir das narrativas. E a gente vai ter algumas poucas pessoas que vão procurar pensar a natureza, pensar a física, pensar o mundo dos homens, o mundo das relações entre os indivíduos a partir de uma consciência racional. Mas a maior parte continua explicando e construindo noções a respeito da realidade a partir dos mitos. A filosofia ela surge, conforme a gente veio vendo, das contradições e limitações desses mitos para explicar a realidade natural e humana. Mas isso não quer dizer que a filosofia não dialogue com os mitos. A filosofia, a primeira ação filosófica, a primeira ação desses primeiros filósofos é no sentido de tentar pensar racionalmente os mitos. Então eles miram os mitos passam a ser objeto de estudo deles, eles vão tomar esses mitos, vão tomar essas narrativas como base, mas eles vão tentar reformular essas narrativas, racionalizando essas narrativas, ou seja, buscando razões objetivas para explicar determinadas narrativas. Então, os mitos eles são os primeiros objetos de estudo desses primeiros filósofos. São a esses mitos que eles vão recorrer para procurar entender aquilo que era a preocupação. Então, o primeiro movimento deles é ir em busca dessas narrativas, mas eles vão por partir de uma outra base, de uma outra ideia de valorização da razão, eles vão desconstruindo esses mitos, eles vão reformulando, eles vão racionalizando essas narrativas, buscando explicações mais lógicas para aquilo que as narrativas comuns, para as explicações que as narrativas comuns traziam. Quais que foram, então, as condições históricas que permitiram o desenvolvimento desse pensamento filosófico? A gente tem que ter em mente que o conhecimento filosófico, o despertar para o conhecimento filosófico, ele acontece em um momento específico da história grega, que é o momento de afirmação dessa cidade-estado, é o momento de surgimento da ideia da política, é o momento de início de construção da democracia, e é o momento também que esses povos gregos começam a se movimentar de forma mais intensa pelo mar Mediterrâneo.
E essa maior movimentação dos gregos pelo mar Mediterrâneo, as relações com outros povos, as viagens marítimas desses gregos, elas dão um pontapé inicial para que esses gregos começassem a questionar o mundo que estava à sua volta e questionar as narrativas que explicavam esse mundo. Porque quando os gregos começam a navegar, ir ao Egito, ir ao norte da África, ir ao Oriente, navegar por todo o mar Mediterrâneo, eles começam a perceber que o mundo não era só aquele mundo que eles viviam. Eles começam a perceber que existem outras culturas. Eles começam a perceber que existem outras narrativas de explicação para as coisas, para o mundo. E essa percepção do outro, essa percepção da cultura do outro, leva os gregos a questionar a sua própria cultura, a problematizar suas próprias narrativas. Eles vão começar a perceber, primeiro, que não existiam grandes monstros marinhos, que os deuses não moravam no mar, que os deuses não estavam ali, e que além desse mar não existiam monstros, não existiam deuses, existiam outras pessoas, outras culturas. E o contato com essas outras pessoas e essas outras culturas obriga os gregos a repensar a sua própria cultura, a repensarem as suas próprias narrativas. Então, eles se veem problematizados e têm que dar respostas. Então, a gente pode compreender que essas viagens marítimas, essa intensificação das relações comerciais dos gregos com os outros povos é um pontapé inicial, é uma das condições que permitiu o questionamento, que permitiu a problematização e, consequentemente, que permitiu o despertar para essa consciência filosófica dentro do mundo grego. Outra questão muito importante para o desenvolvimento da filosofia foi a invenção do calendário pelos gregos. O calendário, a gente tem que pensar que esse calendário ele já vinha sido pensando desde a época do Egito. O Egito ele pensa nessa formulação do calendário principalmente para poder ajustar as produções, para poder entender as cheias e as vazantes do rio Nilo. E os gregos vão aprimorar esses calendários que foram desenvolvidos pelos povos orientais. E quando os gregos começam a pensar o tempo, começam a contabilizar esse tempo e a criar um calendário, um tempo que ele é um tempo criado pelo homem, porque o calendário ele não existe por si só, ele é uma criação humana, os gregos começam a perceber que se eles são capazes de ordenar o tempo, eles são capazes de controlar algo que é natural. Então eles começam a entender que o tempo ele não é resultado de uma força divina, mas ele é algo natural, que pode ser compreendido e pode ser contabilizado pelo homem. Então a invenção do calendário, ela dá um pontapé também para o despertar dessa consciência filosófica, porque leva o homem a ter uma outra relação com o tempo, a não compreender o tempo simplesmente como uma ação de uma força divina, como uma vontade dos deuses, mas compreender o tempo como algo natural e como algo que faz parte da natureza, que pode ser compreendido e que pode ser contabilizado. Então o calendário por si só, ele leva o indivíduo a pensar nessa possibilidade de marcar o tempo, nessa possibilidade de controlar o tempo. Outra invenção muito importante que está relacionada a esse momento histórico, por volta do século VI, século V a.C., que também leva a gente a pensar que estava naquele momento um desenvolvimento de uma mentalidade que era um pouco diferente da anterior a essa sociedade, foi a invenção da moeda na Lídia, por volta do século VI a.C. A invenção da moeda, assim como a invenção do calendário, permite a gente perceber que esse homem grego já tinha uma grande capacidade de abstração. Ele já conseguia trabalhar com coisas que não lhe eram muito mais concretas. Por quê? Quando eu crio o calendário, quando eu crio a ampulheta, quando eu crio um instrumento de medição do tempo, eu estou criando categorias que são muito abstratas. Eu vou falar, por exemplo, num dia. A gente sabe que um dia é 24 horas.
Mas o que seria um dia para uma pessoa que nunca viu um calendário, para uma pessoa que nunca viu o relógio? É um conceito muito abstrato, o próprio conceito de tempo, porque a gente não tem, a gente consegue ver a passagem do tempo porque a gente tem o relógio, que foi algo que foi criado pelo homem, a gente tem o calendário, que foi algo que foi criado pelo homem. Mas o tempo natural, aquele que passa, o tempo do envelhecimento, ele é muito abstrato, a gente não consegue perceber ele no dia a dia. Eu não consigo perceber, por exemplo, de uma noite para o outro o crescimento do meu cabelo ou o meu próprio envelhecimento. Essa noção eu só vou ter ela com o passar de muito tempo, porque é um conceito muito abstrato. Então o conceito de tempo é por si abstrato, e a contabilidade desse tempo ela é abstrata. E a invenção da moeda demonstra uma capacidade de abstração ainda maior por parte desses indivíduos, ainda maior por parte do homem no século VI a.C., porque eu vou medir o trabalho. Eu vou medir em dinheiro o trabalho. Então eu vou atribuir a um determinado objeto um grande valor. Eu vou atribuir a uma moeda, por exemplo, o valor de R$1. Isso é uma capacidade de abstração muito grande, porque eu vou ter que atribuir preços às coisas. E o que é o preço de uma coisa? O preço de uma coisa é o trabalho que eu desempenhei para executar aquela coisa. Então, quanto vale esse trabalho? Então, essa capacidade de atribuir valor, essa capacidade de atribuir uma determinada quantidade de valor a um objeto, ela demonstra uma capacidade de abstração muito grande. E se eu tenho uma capacidade de abstração, eu tenho uma melhor capacidade de compreensão, de racionalização, de observação desse mundo. Outro fator, e aí sim um fator relacionado principalmente à questão da cidade-estado de Atenas, que permite, que cria condições históricas para o desenvolvimento da filosofia e do conhecimento filosófico, é o desenvolvimento da vida urbana, uma vida urbana mais movimentada, aquela cidade-estado cosmopolita de Atenas, com circulação de pessoas, circulação de produtos, relações comerciais. O desenvolvimento dessa vida urbana, ela leva as pessoas a ter uma novas relações de trabalho e comércio, leva as pessoas a questionarem, a brigarem constantemente nesse mundo urbano. Esse mundo urbano, que ele é um mundo mais agitado, mais dinâmico, ele é diferente do mundo rural, onde você produz aquilo para você alimentar, você não se preocupa tanto com a sua relação com o outro. No mundo urbano, não. Você está ali, você está observando o outro, você está observando as coisas, as pessoas circulando. Novas classes sociais surgem. A gente viu nas aulas de história, nas nossas últimas aulas, como que o surgimento dessas novas classes sociais, dos comerciantes enriquecidos, desses pequenos agricultores que podiam a qualquer momento se tornar escravos, como que essas classes começam a questionar o mundo que estava posto, começam a buscar o seu lugarzinho no mundo e começam a questionar por que sempre foi assim. Será que realmente tem que ser assim? Então esses questionamentos levam à busca por outras saídas, levam à busca por novas respostas. E o surgimento dessas novas classes sociais, e sempre quando isso acontece na história, sempre quando há o surgimento de uma nova classe social com outros interesses, há o questionamento dos valores então presentes e há transformações evidentes. Então isso permite o surgimento de um desejo por outras respostas. E o desejo por outras respostas só surge se há perguntas, se há questionamento, se há problematização. E a pergunta, o questionamento, a problematização é, em suma, esse conhecimento filosófico do qual nós estamos falando. Então há um questionamento do status quo e de uma cultura vigente até então. Os comerciantes perguntam: por que eu sou moralmente inferior? Por que meu dinheiro vale menos do que o de um grande aristocrata, de um grande produtor? Então esses valores que antes eram explicados por uma mitologia, por uma tradição, por um mito de fundação, ele deixa de ser suficiente e novas respostas têm que ser colocadas. Respostas que vão se basear nesse novo cenário, na valorização da racionalidade, no pensamento, na reflexão.
E há uma maior valorização nesse mundo urbano das artes e do pensamento racional. As obras de arte, as obras artísticas, as esculturas, as grandes construções, elas começam a ser valorizadas e um homem passa a admirar o trabalho do outro homem e começa a tentar entender e compreender como que aquele homem fez para poder chegar à construção daquele objeto. Então isso tudo acaba permitindo o desenvolvimento de um pensamento, que ele é um pensamento mais racionalizado, baseado na razão, baseado no pensamento, baseado na reflexão, e não mais tanto baseado na questão dos mitos, na questão das narrativas mitológicas, como era antes. Outro fator muito importante que ocorre também por volta do século VI a.C. e que permite e que facilita o desenvolvimento da capacidade filosófica, do conhecimento filosófico, é a adoção da escrita alfabética. Quando você tem a construção de um alfabeto, quando você tenta reproduzir em símbolos aquilo que é falado, os sons que são falados, você também precisa de uma capacidade de abstração muito grande, porque você precisa compreender que aquela letra ela tem uma determinada fonética, ela tem um determinado som. Você precisa associar a letras determinados sons, determinados conceitos. E aí você começa a juntar uma letra com outra, e essa letra juntando com outra, ela vai formando uma palavra. E uma palavra, se você escreve maçã, a gente consegue compreender o que eu estou falando, porque eu consigo imaginar uma maçã. Agora, para quem nunca viu uma maçã, saber o que significa aquela palavra maçã, essa ideia do símbolo e o significado desse símbolo, é uma capacidade de abstração muito grande. E por isso que a gente fala que quando os primeiros homens inventaram a escrita, eles tornaram o restante todo mundo analfabeto, porque todo mundo tinha que aprender o que aquele símbolo significava e começar a fazer associações. Isso é uma capacidade de abstração muito grande. Então, quando há a invenção da escrita alfabética, quando há a invenção de um alfabeto, há uma demonstração de que essa sociedade ela tem uma capacidade de abstração. E se ela tem uma capacidade de abstração, ela tem uma possibilidade de interpretar esse mundo a partir da racionalidade, a partir do uso da razão. E aquilo, para a gente poder já ir finalizando a nossa aula, e aquilo que liga principalmente a filosofia à questão da cidade-estado de Atenas, é a ideia da criação da política. A filosofia ela surge associada ao surgimento da democracia. Para eu ter o despertar filosófico, para eu ter o desenvolvimento da filosofia, eu preciso ter liberdade de pensamento. Eu preciso ter liberdade de expressão. Eu preciso ter diálogo, porque é no diálogo, é no questionamento, é na indagação, é na conversa que as ideias vão surgindo e vão se afirmando. Se não há liberdade de expressão, se não há espaço para o debate de ideias, o debate da pluralidade de ideias, dificilmente eu vou ter o despertar de uma consciência filosófica na sua completude. E o que a gente veio estudando em história nas nossas últimas aulas foi justamente o surgimento desse espaço de debate dentro da cidade-estado de Atenas. Quando surge a polis e quando surgem os políticos, esse espaço de debate ele está posto na cidade-estado de Atenas, porque o homem começa a questionar que estado é esse, como se deve governar, e a pluralidade de ideias começa a entrar em debate. Há debate, há confusão, há briga, mas essa briga, esse debate, essa confusão, ele pressupõe a ideia de que existem ideias, pensamentos distintos que estão entrando em conflito para disso aí surgir algo em comum a todos.
Então, isso tudo permite buscas racionais, permite a busca por explicações racionais para determinados problemas. Então, a criação da política, ela vem acompanhada da ideia da lei como uma expressão da vontade de uma coletividade. O que isso significa? Isso significa que quando você tem que pensar o Estado, quando você tem que pensar a política, você tem que pensar, e aí quando você fala de uma democracia em afirmação como essa, a história da Grécia, da cidade-estado de Atenas, você tem que pensar que essa lei, ela é uma expressão da vontade do povo como um todo. E quando você começa a pensar que essa lei ela tem que ser uma expressão da vontade do povo, te leva a pensar de que povo se está falando. Te leva a pensar de que espaço está se falando, de que espaço é esse que tem que ser legislado, regulado e ordenado. Então você passa a buscar explicações racionais para aquele mundo no qual você está vivendo. É isso que permite o Solon a fazer uma reformulação de uma legislação que busque ao fim da escravidão por dívida, porque ele tem a capacidade de perceber que a escravidão por dívida ela é um problema dentro daquela sociedade. Então essa busca por se compreender esse espaço, para se construir a legislação, ela leva à afirmação desse conhecimento filosófico, ela abre espaço para o desenvolvimento da filosofia, ela abre espaço para o pensamento racional, ela abre espaço para a liberdade de pensamento e de reflexão. O espaço público ele permite o fortalecimento de um discurso diferente do mito, porque as pessoas podem colocar a sua opinião, o mito ele vai continuar existindo? Vai. E ele vai existir até os dias de hoje, como a gente veio afirmando, a gente veio na nossa aula falando. Só que quando você tem um espaço público que permite o debate, que pressupõe o debate em uma democracia como era na cidade-estado de Atenas, o discurso surgem discursos que contrariam o mito, que são diferentes do mito. E eu estou falando de um único discurso, porque se eu falo do surgimento de um único discurso, eu não estou em uma democracia. Se não há possibilidade de pensar diferente, eu estou em uma ditadura. Eu não estou em uma completa democracia. Só há democracia e só há liberdade de pensamento se há a possibilidade de eu ter várias ideologias. E não uma única ideologia, um único conjunto de ideias. Ideologia é isso, é conjunto de ideias. Todo mundo age movido por um conjunto de ideias. Mas o meu conjunto de ideias vai ser diferente do conjunto de ideias de fulano, que vai ser diferente do conjunto de ideias do fulano X, do fulano Y, do fulano A, do fulano B. Então, cada um age movido por uma ideologia. A ideologia ela é inerente do indivíduo. Se eu não tenho um conjunto de ideias que me move, eu sou um robô, eu não sou um indivíduo, eu não penso por mim próprio. Então, o espaço público de debate, ele permite o confronto entre várias ideologias e fortalece discursos que são distintos do mito. Os mitos vão continuar existindo, o mito vai continuar estando presente, mas esse mito, ele vai sendo desconstruído por essas ideias que são distintas a ele. E há o aparecimento da noção da discussão pública das opiniões e ideias. E isso permite o aprofundamento da filosofia. A filosofia, então, e eu vou terminar nosso primeiro conteúdo que a gente discutiu, filosofia, aqui nesse primeiro ano, eu vou terminar com uma fala que pode parecer... que entendam ela do jeito que for. A filosofia, o desenvolvimento do saber, ele permite a gente derrubar mitos. E isso é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que pense no outro, que debata, que discuta e que busque o bem geral de todos. O mito ele representa uma ideia de um único grupo, de um único poeta que transmite essa ideia. A filosofia ela permite a pluralidade de ideias. A filosofia ela pressupõe a ciência, ela pressupõe o desenvolvimento racional, ela pressupõe o pensar o mundo, e ela pressupõe também aceitar a ideia do outro. E a filosofia ela caminha lado a lado
com a democracia. Quando há um esforço de silenciar vozes, quando há esforço de silenciar saberes, quando há esforço de silenciar problematizações, de silenciar ciências, há ações contrárias ao fortalecimento da democracia. Por isso, a democracia e a filosofia surgiram juntas na Grécia Antiga. E a filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela é a mãe de todas as ciências porque ela permite a problematização, ela permite o conhecimento racional. Então, a ciência, o conhecimento racional, a filosofia, a pluralidade de ideias caminham lado a lado com a democracia. Quando uma dessas bases morre, a outra está sofrendo ataque. Isso é desde o período em que a gente está estudando, desde o século VI a.C. Como eu disse, entendam a minha fala como quiserem, façam as interpretações que lhe forem úteis. Para finalizar a aula, tem uma atividadezinha lá na sala, na pastinha de avaliações. Aqueles que queiram debater e queiram conversar a respeito da aula de hoje, estou lá no Meet para a gente poder debater e conversar a respeito. Agradeço a atenção de vocês, desejo de vocês uma boa aula e até a próxima. Obrigado.